o Senhor, marchando sim o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim em tua mão, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Yes! Boa noite. Boa noite, Gleison. Boa noite. Boa noite para você que está na sua casa, no sofazão, ou no celular. Bem-vindos ao culto da Capela da Graça. A gente está muito feliz de receber o Gleison hoje aqui. O Gleison é o nosso Edmota Fitness. Não tá tanto assim, né? Tá fitness. Obrigado, foi generoso. E é um prazer ter você aqui, cara. De verdade. Você é muito bem-vindo aqui. E o Gleison tem um trabalho dele também, se vocês procurarem nas redes sociais aí, muito legal. E um prazer estar tendo esse contato com vocês novamente. Espero que a semana de todos vocês tenha sido boa, apesar da chuva, né? Mas que assim, que você tenha dentro do seu coração um sol brilhando e o ânimo que vem do Senhor, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas, né? E isso nos traz esperança. Então, que você possa estar cheio de esperança para começar uma semana nova a partir de amanhã. A gente está num formato novo do culto, um pouco mais conciso, menorzinho. Mas a gente está muito feliz de compartilhar com vocês que muita coisa está acontecendo durante a semana também com a igreja. As famílias estão sendo ajudadas, a gente está em contato com os nossos membros e orando todos os dias, a cada dia, a cada manhã, a gente tem orado por cada um de vocês, pelas suas famílias. Então a gente espera que esse momento passe o quanto antes e a gente volte a se encontrar num novo começo, né, de todas as coisas. Então, hoje a gente vai ouvir mais uma música do Gleison, depois eu vou voltar a apresentar nosso novo quadro aqui
na capela, mas eu quero antes fazer uma oração com todos vocês para que nosso domingo seja abençoado em nome de Jesus. Paizinho, nós te entregamos tudo o que vai acontecer aqui nessa noite, Pai. O louvor que é feito em Teu nome, Senhor Deus, e para o Senhor, que as pessoas que estejam em casa também possam estar Te adorando, Senhor Deus, de todo o coração. Porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso ânimo, o Senhor é a nossa vida, Pai. Então que nessa noite, Senhor Deus, o Senhor fale conosco através das músicas, do testemunho, da palavra que vai ser apresentada, e que a gente possa, Senhor Deus, receber do Teu Espírito conforto, esperança e motivação, Senhor Deus, para que a gente tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. E eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim ele se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor
de Deus. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Como a gente começou na semana passada, agora a gente vai apresentar para vocês aquele quadro Como Eu Estou Passando por Isso. Eu tenho convidado pessoas para dar os seus testemunhos reais, assim, o que está acontecendo hoje na vida delas e durante essa pandemia, né? Como cada um está se virando, como estão as famílias, o que está sendo aprendido e o que está sendo colocado em prática. Então, hoje, tenho dois convidados muito especiais, que são o João Vitor e a Jade. A gente também está com muita saudade deles, de encontrar presencialmente, mas eles gravaram um vídeo para a gente e você vai assistir agora. E espero que sirva para algum aprendizado para vocês também, para nós todos. Vem mais pra cá que não tá sincronizado. Tá bom, tá bom. Oi, eu sou o João E eu sou a Jade. e hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre como tem sido a nossa quarentena. Sim, no começo a gente sofreu um baque bem grande porque o meu salário foi cortado 60%. Mas, depois de chorar muito, E eu, internamente, a gente resolveu entregar tudo nas mãos de Deus. E foi maravilhoso, porque Deus não foi surpreendido com a pandemia e Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Então, depois que a gente resolveu entregar, a gente orou e falou: Deus, tá nas tuas mãos, a gente não precisou fazer mais nada, a gente literalmente descansou em Deus e não faltou nada em casa, nada mesmo. Na verdade, às vezes até sobra. às vezes até sobra e desde que começou a pandemia até antes, a gente sempre ora pedindo, todos os dias, a gente pede orientação, direcionamento, força e sabedoria. Eu errei. Você pede provisão. Você consegue fazer um corte? Consegue, vai. E desde o começo da pandemia, até antes, na verdade, a gente ora todos os dias pedindo sabedoria, orientação, força e provisão. Todos os dias. E a gente ora pedindo e já com um sentimento de gratidão, confiando em Deus. O que a gente mais aprendeu nessa pandemia, nessa quarentena, é como Deus é conosco. E Ele é conosco de uma forma maravilhosa. Todo tempo. Exatamente. Ele fala pra você ser forte, Ele fala pra você fazer um monte de coisa, mas não é você sozinho. Ele tá com você. Sim. E a gente nunca duvidou de nada disso. Sim. Desde o começo da pandemia foi o que a gente aprendeu, a confiar em Deus. E a ser grato também. Exato. Nós somos gratos. A gente está enxergando toda essa pandemia de um outro ponto de vista. Claro, muitas coisas ruins estão acontecendo, mas aqui dentro de casa só tem surgido coisas boas, porque essa pandemia forçou, né, a gente a ficar praticamente 24 horas Sim. por dia, mas tem sido algo maravilhoso, de verdade, mesmo. não é uma propagandinha que a gente tá fazendo aqui. A gente tem curtido muito o nosso casamento. Tem sido maravilhoso. A gente se descobriu em um outro nível, né? Sim, nosso relacionamento só melhorou em tudo. É muito bom estar junto de quem você ama e redescobrir e relembrar o porquê que você ama essa pessoa. Sim. Como é bom estar junto com essa pessoa. Isso é muito bom. Então, o que a gente quer deixar de dica nesse vídeo é: vejam a situação com outros olhos. Deus não foi surpreendido, Ele sabia de tudo o que ia acontecer. Então, aproveite cada momento que você está vivendo com gratidão, olhando para a pessoa que está com você nessa pandemia e aprendendo a amá-la de diversas formas, de diversas maneiras, como Deus também te ama. Sim. E é isso aí, gente. Esperamos que a nossa mensagem seja encorajadora para vocês, que as coisas estão muito boas pra gente, mas nada por mérito de ninguém de nós aqui, só de Deus. Sim. E é isso aí, sintam-se abraçados. E Beijo. um beijo. Então, gente, essa foi a história do João e da Jade, casal muito querido. E cada um de nós
está passando por isso de alguma forma, aprendendo alguma coisa, ficando entristecido alguns dias, quem sabe com menos esperança, mas também há dias onde a gente se sente motivado, e é assim que a vida caminha. E por isso que é muito importante a gente manter o nosso foco em Jesus, em Deus, manter a nossa vida alinhada com as coisas de Deus, porque é Ele que nos dá todas as coisas, é Ele que nos dá o trabalho, é Ele que nos dá a saúde. Então, nós que confiamos no Senhor, sabemos que podemos contar com Ele, né? E esse momento é o nosso momento de dízimos e ofertas, e como vocês sabem, a gente está mantendo praticamente todas as nossas despesas, né? Mesmo a igreja estando fechada para o público, né? Então, você que tem um compromisso já com Deus, com seus dízimos e as suas ofertas, esse é um momento onde você pode adorar a Deus também com as suas ofertas. E a gente vai colocar aí na sua tela a nossa conta bancária, que é a única forma que a gente tem hoje de poder receber essas ajudas e esses compromissos, né? Então, você pode tirar um print com o seu celular, uma foto da sua televisão e oferte na medida que o Senhor colocar no teu coração e que você possa colocar sua confiança no Senhor nessa área da sua vida também, que geralmente é muito frágil para nós, né? Que são as nossas finanças. Que você possa confiar no Senhor nessa área da sua vida também e que Ele te abençoe em nome de Jesus. Eu devia ter te abraçado mais forte da última vez que eu te vi. A gente começou esse tema na semana passada e é impressionante como realmente, em alguns momentos, a gente se sente arrependido, né? Das oportunidades que a gente teve de estar junto, de conversar mais, de abraçar mais, de ouvir mais, de poder falar e alguém estar nos escutando, né? E a gente, muitas vezes, pela correria, a gente perdeu essas oportunidades. Mas eu acho que até isso, esse momento está nos ensinando, né? O valor que isso tem. O valor que isso tem para cada um de nós. Então, agora a gente está sentindo falta. Então, que bom que quando a gente pudesse encontrar de novo, que a gente possa ser um pouco mais ousado, né? Assim, a gente possa deixar a conversa fluir mais, sem a gente ficar olhando para o relógio o tempo inteiro, sem aquela ansiedade, né? Que é tão bom, a gente cresce tanto no relacionamento uns com os outros, né? Mas o que eu quero conversar com vocês essa semana, nesse domingo, na verdade, eu ando muito preocupado com algumas coisas que eu tenho visto e assim, é uma preocupação com a nossa cultura de um modo geral. O que está acontecendo, que está todo mundo vendo? As coisas hoje estão muito politizadas, mas não no sentido bom da palavra política, né? As pessoas estão escolhendo extremos, né? Para tudo, né? Ou você tem uma opinião X, ou sua opinião é exatamente o oposto daquela. Ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é contra isso e a favor daquilo. As pessoas estão muito extremistas. E o que a gente tem visto é uma confusão, uma brigalheira, né? Até que transborda para as redes sociais, né? E às vezes você talvez tenha caso na sua família de familiares que já não estão mais conversando uns com os outros, porque um é de uma posição política, o outro é de outra. E as pessoas estão muito facilmente irritáveis e trocando por qualquer coisa os relacionamentos, né? Então, assim, isso tem me incomodado, principalmente porque eu sei que eu falo para muitas pessoas que são cristãs, né, que creem em Jesus. E agora tem uma nova onda, né, que é a do
cancelamento, né? Quer dizer, uma pessoa fala alguma coisa que você não gosta ou que um grupo não gosta, quer dizer, você apaga aquela pessoa da sua vida, né? Você gostou o cara é um artista, você sempre gostou das músicas, sempre admirou a carreira daquela pessoa, aí a pessoa se coloca numa posição, sei lá, dá uma opinião sobre alguma coisa que é contrária ao que você pensa, você ignora, você cancela aquela pessoa, né? Está acontecendo muito isso hoje em dia. Imagina, né? Se a gente tem o direito de cancelar as pessoas, né? Isso é uma cultura comum hoje em dia, que é uma coisa que tem me irritado muito também, me tirado a paz, assim, quando eu vejo, né? E principalmente porque eu vejo cristãos envolvidos nisso. Puxa vida, se a gente fala que a gente é cristão, essa palavrinha parece simples, mas ela significa o quê? Significa que você segue a Cristo, né? E assim, tudo que a gente está falando aqui é o oposto do que Cristo anunciou, né? Completamente o oposto do que Cristo pregou e veio nos ensinar. Em especial, essa semana teve um episódio que todo mundo, em algum momento, se comoveu, da menininha lá de 10 anos, que foi estuprada desde os 6 anos de idade, chocou todo mundo, né? Mas aí eu vi, e você deve ter visto também, a postura de alguns cristãos, e eu faço questão de fazer esse gestinho meio ridículo aqui, tentando intervir de forma agressiva, sabe? Gente, eu sou contra o aborto também, sempre fui, sempre serei, mas o que eu vi acontecendo eram pessoas mais preocupadas com a sua posição política, né, nas suas crenças, do que com a garota. Sabe, eu achei uma violência aquilo, sabe? E em nome de Cristo, né? Em nome de Cristo, você forçar uma situação, você expor ainda mais ao vexame, toda aquela situação horrorosa, né? Então, eu fiquei tão incomodado com essas coisas que eu falei assim, eu preciso falar com esse povo que se chama cristão, né? Eu preciso falar. E os desdobramentos desse caso, teve um último episódio que eu quero relatar aqui. Um grande amigo meu, ele publicou nas redes sociais uma frase do C.S. Lewis, né, que é um grande escritor cristão, né, do século passado. E meu amigo publicou uma frase dele que é assim, ó, ele diz assim, que de todos os homens maus religiosos são os piores. Esse meu amigo publicou essa frase nas redes sociais, e eu concordo plenamente com o que o C.S. Lewis escreveu e que meu amigo endossou também. Eu concordo com isso. Aliás, não sou só eu, né? Jesus concordava com isso também, porque as pessoas que Jesus mais pegou no pé eram os homens maus travestidos de religiosos, né? Que eram os fariseus. Jesus chamou eles de raça de víboras. Vocês são piores do que os outros, porque vocês dizem conhecer a verdade e vocês fazem o oposto. Então, assim, é uma coisa absolutamente justa, né? E aí eu estou lendo os comentários dessa frase, e um crente lá, sei lá quem é, eu não vou nem citar porque eu não quero expor ninguém, mas em determinado momento o cara fala assim que não, que isso é um absurdo, que o cristão, ele uma hora ou outra ele acaba se arrependendo, então não é verdade isso. E aí ele chama o C.S. Lewis de um profeta maldito, maldoso. Eu falei, meu Deus do céu, o cara agora está partindo para agressão ao C.S. Lewis, sabe? Que é um cara muito de Deus. Bom, enfim, o nosso trabalho, nosso chamado como cristãos é levar a luz na escuridão. E muitos de nós, talvez sem refletir, estão levando escuridão, apresentando a escuridão. Então, eu quero trazer para vocês hoje um texto
até relativamente bem conhecido, do apóstolo Paulo, onde ele dá uns conselhos muito práticos para os cristãos. Paulo está escrevendo aqui para os cristãos que moravam em Roma. E ele foi bem específico, e eu acho muito interessante, porque parece que Paulo está escrevendo para a gente hoje, né? No século que a gente está hoje. Parece que Paulo está escrevendo essa carta para os dias atuais, para nossas circunstâncias hoje aqui, para como a gente está agindo como cristão, né? E eu estou englobando tudo, né? Não estou querendo separar ninguém. Todo mundo que se declara cristão. Paulo está fazendo esse ensinamento aqui. Então, se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, abre lá no livro de Romanos, no capítulo 12. Como eu disse, Paulo está escrevendo para os cristãos, dando alguns bons conselhos para alguns cristãos. E ele começa o capítulo dizendo assim, olha, gente, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de vocês não poderem pensar mais. Eu estou lendo na versão da Mensagem, que é um pouco diferente da mais conhecida, né? Da NVI, que a gente costuma usar, mas é muito legal essa linguagem aqui também. Ele fala assim, olha, não se ajustem demais à cultura a ponto de não poderem pensar mais. Assim, não fica tão... na outra versão ele fala, não tome a forma, né? Não vos conformeis, né, com esse século, com esse mundo. Paulo está falando isso, olha, não se ajusta tanto a essa cultura de forma que você fique cego, que você não consiga pensar mais. Ao invés disso... concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora, que é a única mudança que é verdadeira. E aí ele ainda diz, e aí descubram o que ele, Deus, quer de vocês e tratem de atendê-lo. Ele acrescenta, diferentemente da cultura dominante, diferentemente do que está aí, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Do que Paulo está falando aqui? Sobre amadurecimento. É como um pai falando com o filho. Olha, vocês estão sendo imaturos em muitas áreas. Está na hora de vocês se deixarem transformar por Deus de dentro para fora, para que vocês possam atingir a maturidade. Sabe, hoje, exatamente hoje, na hora do almoço, eu tive uma conversa com meu filho de 10 anos e fui explicando uma série de coisas para ele, falando, olha filho, falei da minha infância, da diferença da minha infância e da dele. Ele, em relação à minha infância, ele é um privilegiado, né? Ele tem muito mais coisa do que eu tinha quando eu era criança. E eu estava explicando isso para ele. Falando, olha, na minha época de criança, era um bife para cada um e acabou, mas ainda tinha um bifinho para cada um. Hoje você tem mais comida, você tem mais brinquedos, você tem mais coisas, mas não deixa que isso te confunda. Né? Não deixa que isso faça de você uma pessoa insensível. Então, o que eu estava fazendo? Como um pai... E eu até usei essa palavra com ele. Eu falei, filho, eu estou ajudando você a forjar o seu caráter. E eu fiquei impressionado que ele conhece essa palavra forjar dos filmes de super-herói, né? Que você forjar uma espada, né? Você coloca no modelo e aí derrete o aço ali em cima, né? Ele entendeu isso. Na verdade, eu estou forjando um caráter. Estou ajudando ele a formar o caráter dele. Porque um dia ele vai estar sem o meu suporte, pelo menos próximo, assim. Ele vai estar sozinho na vida, ele vai estar estudando numa universidade, talvez fora de Londrina. Ele vai ter que estar maduro para enfrentar o que ele tiver que enfrentar. Então eu estava fazendo isso com meu filho. É mais ou menos assim que o apóstolo Paulo coloca as coisas para nós. Olha, cristãos, todos vocês, seja de onde forem, se você se declara cristão, é a hora de amadurecer, é a hora de crescer. E aí Paulo dá algumas dicas bem pontuais e é sobre isso que eu quero mostrar para vocês, né?
Então ele começa lá no versículo 9 dando dicas bem pontuais do que seria essa maturidade. Ele diz assim, olha, amem a verdade, não de maneira fingida. Paulo está falando assim, olha, amem a verdade de verdade. Sabe, não só no discurso, assim, você fala, não, eu amo a verdade, eu amo a Cristo, né? Jesus se declarou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você ama a verdade, você ama a Cristo, você ama o que ele ensinou. Então, Paulo está fazendo um alerta simples, olha, ama a verdade sem fingimento, de verdade. Evitem o mal ao máximo. Apeguem-se ao bem como puderem, com todas as forças, sabe? Da mesma forma que é para você evitar o mal, apegue-se ao bem com todas as suas forças. Sejam bons amigos, aqueles que amam profundamente, e não procurem estar em evidência. Olha que curioso esse conselho, né? Não procure estar em evidência, porque assim, a pessoa que quer estar em evidência, ela está desconsiderando o outro, né? Ela se acha superior. E isso é muito chato, ninguém aguenta mais isso. Sabe? Não se coloque numa posição de destaque, sabe? Seja com as pessoas transparente, simples, fácil. É um conselho que Paulo está dando aqui para os cristãos. Você quer seguir a Cristo? Esses são os ensinamentos de Cristo também. Ele fala no versículo 11 assim, ó, não se deixem esgotar. Isso é um conselho muito bom também para os dias de hoje. Não fique exaurido, não fique esvaziado, não deixe que, sabe, não trabalhe até não sobrar uma gota de energia em você, né? Então não se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos. Quer dizer, não exagere no trabalho nem no sono, né? Mas descanse o suficiente para que você possa estar disposto para trabalhar. Não seja extremista em nada, nenhuma das coisas, né? Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Na NVI fala assim, alegrem-se na esperança. Quer dizer, sirva ao Senhor naquela esperança de que Deus está com você e que as coisas vão dar certo. É assim, com uma expectativa alegre. E olha o conselho que parece que é para os dias de hoje. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. O que tempos difíceis fazem com cada um de nós? Tempos difíceis nos aproximam mais de Deus, né? É quando a coisa aperta, né, que a gente vê a necessidade que a gente tem da ajuda de Deus nas nossas vidas. Então, assim, não desista. Mesmo que estiver difícil, ore, insista, busque, né? E aí ele estende isso para os outros. Olha, ajudem aos cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Quer dizer, seja qual for a sua situação, mesmo que ela for difícil, sempre vai ter alguém que precisa mais do que você, cuja situação vai estar pior do que a sua. Então Paulo está dando esse alerta, olha, não perca o foco, sabe? Mesmo que você estiver enfrentando momentos difíceis, os cristãos, pessoas necessitadas à sua volta precisam ser atendidas, precisam ser lembradas. É isso que Paulo está falando. Isso são atitudes de um cristão, de um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai um pouco mais fundo, numa parte que ninguém gosta muito, ou quase ninguém. Mas se você é seguidor de Jesus Cristo, isso foi escrito para você e para mim, né? Abençoem os inimigos. Não haja maldição nas suas palavras. Puxa vida. Paulo está puxando demais a corda, né, para o lado, né, de Jesus, né? Puxa vida, os inimigos, não amaldiçoar os inimigos. E o pior é que tem gente que amaldiçoa os amigos, né? Que tem palavras de maldição para os próprios amigos, para os familiares, né? Paulo ainda foi mais longe, ele falou, nem com os inimigos você devia amaldiçoar.
Nem nas redes sociais, nem presencialmente, nem em lugar nenhum. Para com isso já. Se é um seguidor de Jesus Cristo, já deu. Basta. Não faça isso mais. Ele segue, versículo 15. Riam quando seus amigos estiverem alegres e chorem quando eles estiverem tristes. Paulo está falando a mesma coisa que Jesus falou lá no Sermão da Montanha, né? Chorar com os que choram, né? Jesus falou, olha, seja uma pessoa sensível. Sabe, quando for a hora de celebrar com os amigos, celebre. Seja uma pessoa autêntica, né? Que vive intensamente aquilo que está acontecendo naquele momento. Que não deixa de abraçar quando é para abraçar. Que não precisa se arrepender depois de não ter abraçado mais forte quando teve oportunidade. Seja uma pessoa inteira, integral, integrar. Tudo tem a mesma derivação, né? Ajudem-se uns aos outros, não sejam arrogantes, ele lembra mais uma vez. Façam amigos entre as pessoas mais simples, não se julguem importantes. Sabe, para de pensar que você é melhor do que os outros, que você nunca vai precisar de ajuda, porque se você pensar assim, quando você precisar de ajuda, ninguém vai querer te ajudar, porque acham que você não precisa. Seja simples, seja simples. Façam amigos entre as pessoas simples. Sabe, não sejam arrogantes, Paulo está nos lembrando. E aí, ele fala uma outra coisa muito especial também, não revidem. Não revidem. Parece que isso é exatamente para as coisas que a gente tem visto, né, nas redes sociais, as pessoas revidando. Você fala uma coisa, eu tenho que falar o oposto, né? Eu tenho que te cancelar, eu tenho que te odiar, porque você não pensa igual a mim. Paulo está falando, olha, se é um seguidor de Jesus Cristo, não revida. Não revida. Descubram a beleza que há em todos. Pô, todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Todo mundo tem um lado bom. Sabe? Olha para a beleza, descubra a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, se você descobriu alguma beleza em você, faça o mesmo com os outros, com todos. Esse é o alerta que Paulo está dando. Olha, se você descobriu que mesmo com os seus erros, você consegue olhar para si mesmo e ver coisas boas, você consegue ser tolerante com os seus erros, por que não ser tolerante com os erros dos outros? É disso que nós estamos falando. É isso que faz um seguidor de Jesus Cristo. Não insistam na vingança, ela não pertence a vocês. Sabe, não revida, não se vinga. E aí ele cita, assim, diz que o próprio Deus diz, olha, eu vou julgar as questões, né? Eu vou cuidar disso. Não é você não precisa se vingar de ninguém. A pessoa que planta o mal, ela acaba colhendo o mal. Não é você que vai fazer o mal para aquela pessoa. Entende, meu amigo? Principalmente se você se diz um seguidor de Jesus Cristo, isso aqui é para você, é para mim. Isso aqui é para nós, né? Isso serve para todas as pessoas, mas se a gente é um seguidor de Jesus Cristo, isso aqui tem que ser a nossa vida, a nossa prática. Ele acrescenta, as Escrituras recomendam que, se você vir seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se você se estiver com sede, dê-lhe de beber. A sua bondade vai surpreendê-lo. Paulo está falando, olha, não é fazendo mal para o seu inimigo, a pessoa que não gosta de você, que você vai levar algum tipo de luz. É o oposto. Você tem que levar a luz. Se a pessoa está vivendo na escuridão, você tem que ser o reflexo da luz de Cristo em você. É isso que Paulo está falando assim, olha, as Escrituras recomendam. Se o seu inimigo estiver com fome, você ainda dá um prato de comida para ele. Se ele estiver com sede, você oferece água. E isso vai mexer com ele. Vai mexer com o seu inimigo. Na NVI fala assim, ó, isso vai acrescentar brasas de fogo na cabeça. Quer dizer, a pessoa vai ficar incomodada com isso. Ela vai ficar falando, mas como assim, né? Como assim? O cara ainda está me dando de beber, de comer, né? Não permitam que o mal vença na sua vida. Não permita que o mal
vença em sua vida. Não permita que o mal te domine. Não permita que a vingança te domine. Não permita que o ódio te domine. Não permita que a crítica te domine. É disso que Paulo está falando. Não deixa que isso te domine, que as palavras de maldição te dominem, saiam da sua boca. Não permita, Paulo está falando, você é um seguidor de Jesus Cristo, não faz isso. Pelo contrário, vença o mal com o quê? Com a prática do bem. Vença o mal com a prática do bem. Olha, estava falando do meu filho. Quando a gente cria um filho, a gente tem até um ditado judaico que diz isso, né? A pessoa que bendito, bem-aventurado, aquele que consegue dar para o filho raízes e asas, né? E algumas pessoas já se apoderaram desse dito, mas enfim, quando a gente cria um filho e quando Deus nos olha como filhinhos, Deus quer que a gente tenha as nossas raízes, que a gente seja firmado na rocha, né? A expressão que Jesus usou, né? A gente precisa desses princípios nos firmando na rocha, nós precisamos de raízes. Então, o cristão, ou que se diz cristão, que se diz seguidor de Jesus Cristo, tem que seguir a Jesus Cristo. Tem que aprender os princípios ensinados por Jesus, pelo apóstolo Paulo, e colocar isso em prática. Isso deve ser a vida nossa. Então essas são as nossas raízes. No mundo onde está tudo avoado, né? Tudo meio sem rumo, a gente precisa ter as nossas raízes. Essas são as nossas raízes. A raiz do cristão são os ensinamentos de Jesus Cristo. A prática dos ensinamentos, não é o conhecimento teórico, senão você vai ser um religioso. A prática dos ensinamentos de Jesus. Mas ao mesmo tempo, quando você é uma pessoa firmada na rocha, quando você tem esses princípios, você não precisa ficar enjaulado, sabe? Ao mesmo tempo, você tem asas para alçar voos maravilhosos, brilhantes, para brilhar a luz de Cristo. Os ensinamentos desse livro nunca foram para enjaular você numa caixinha, não posso olhar para aquele lado, não posso fazer isso, não posso aquilo. Não. Quando você introjeta, né, esses princípios dentro de você, quando eles se tornam prática da sua vida, eles proporcionam a possibilidade de você ser uma pessoa livre. E o que representa a liberdade? Né? Uma asa, né, para você poder voar. É isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio nos aprisionar, pelo contrário, Jesus veio nos libertar para que a gente pudesse ter vida plena, vida abundante. Então, na prática desses ensinamentos, a gente vai conhecer qual é a boa, perfeita vontade do Senhor e agradável vontade do Senhor para cada um de nós. Então, eu quero te desafiar a mudar o seu pensamento. Sabe, a pensar diferente do que a nossa cultura está propondo, do que você tem visto por aí, mudar o seu pensamento, colocar em prática esses ensinamentos, sabe, que a gente acabou de ler aqui. Leia aí na sua casa de novo, e de novo, e de novo, capítulo 12 de Romanos. Aí você vai entender o que Jesus veio fazer por você e por mim, nessa terra, nesse planetinha. Aí você vai poder experimentar o que Jesus veio trazer para mim e para você. Esse é o desejo sincero do meu coração. Como eu desejo o sucesso do meu filho de 10 anos, da minha filha de 20 anos, como da mesma forma eu desejo que essa palavra crie raiz no seu coração. Que você possa praticar isso, sabe, no seu cotidiano, na sua vida. E aí sim brilhar a luz de Cristo em todos os lugares, inclusive nas redes sociais. Você pode ser uma referência de Cristo onde você pisar a planta dos seus pés.
Amém? Sei que não é fácil, mas é possível. Então vamos pedir que Deus nos ajude nessa caminhada. Senhor Deus, às vezes não é fácil, Deus, ou poucas vezes é fácil. A gente está cercado por gente, muitas vezes, que quer o nosso mal, pessoas que querem tirar vantagem dos outros, querem passar os outros para trás, com mentiras, calúnias, cancelamentos. Esse mundo está enlouquecido mesmo. Mas é tão bom, Senhor Deus, quando a gente pode se voltar para a Sua palavra e rever, Senhor Deus, qual é o propósito do nosso chamado. Por que o Senhor nos chamou? Por que o Senhor nos escolheu? E por que o Senhor tem desafiado pessoas a seguir a Jesus? É para que a gente possa ser luz, para que a gente possa viver tudo de bom que essa vida tem para nos oferecer. Que a gente possa ser luz nas nossas casas, Senhor Deus, com os nossos filhos, maridos, esposas, com os nossos pais. Que a gente possa ser luz para os nossos amigos, mas que a gente possa ser luz para essa sociedade caótica também, Senhor Deus. Que o Senhor desperte, Senhor Deus, aqueles que levam a bandeira de Jesus Cristo, a seguir realmente os ensinamentos de Jesus Cristo, colocar isso em prática, que eles possam amar as outras pessoas, se compadecer delas, serem misericordiosos, estender a ajuda ao necessitado, que elas realmente, Senhor Deus, que nós realmente possamos viver isso intensamente, Pai, para que cada um de nós possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são
teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que a glória do Senhor possa brilhar nos nossos rostos, nas nossas casas, nas nossas famílias, e que cada um de vocês possa ter uma semana muito abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Gleison. Deus te abençoe também. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor.